Este vídeo vai ser uma revisão bem rápida para a avaliação de recuperação do primeiro bimestre com a matéria do romantismo. O romantismo foi a primeira escola literária que nós vimos este ano, no primeiro semestre, e ele está relacionado à metade do século XIX. Qual era o contexto histórico da época do romantismo? No mundo, a ascensão da burguesia. O clero, a aristocracia, a realeza começam a decair, a burguesia começa a aparecer como uma classe que queria dominar. As ideias capitalistas com discurso voltado para o lucro, o mercado e a competitividade. E o Manifesto Comunista de Karl Marx, para mudar as relações de trabalho. No Brasil, a vinda da família real para o Brasil, que foi uma época de grandes avanços artísticos e culturais. Logo após, nós tivemos a independência do Brasil e no final do século nós já vimos as ideias abolicionistas. Geralmente, as obras do romantismo têm umas características que são marcantes e que são bem nítidas em todas as fases. Elas se opõem ao arcadismo, que era uma escola que privilegiava o racionalismo, então o romantismo vai privilegiar o sentimentalismo. Nós vamos ver a volta do lirismo e da emoção, uma poesia bem emotiva, bem individualista, uma visão de mundo centrada no indivíduo, egocêntrico, eu só vejo o mundo a partir dos meus olhos, a partir das minhas experiências. E este homem, ele é muito pessimista, ele foge da realidade, ele imagina uma realidade diferente daquela que ele está vivendo e ele não consegue suprir as suas necessidades com esta realidade imaginada. Então, é uma época de idealização. O romantismo é uma escola literária bem complexa porque serão 3 gerações vivendo o mesmo sentimento, que era de negar o arcadismo, negar aquele racionalismo do arcadismo e viver o sentimentalismo dessa parte do século XIX. Então, a primeira parte, a primeira fase ou a primeira geração do romantismo vai se chamar indianista ou nacionalista. O que essa geração queria? Identificar, como começou a nação brasileira. Qual era a nossa identidade? A Europa também estava voltando ao passado e relembrando o trovadorismo, os cavaleiros medievais, a Idade Média. Então, nós começamos também a criar a imaginação dessa nossa identidade. Então, os autores voltaram para o passado, resgataram o passado histórico e começaram a valorizar os elementos nacionais. Isso a gente fala de patriotismo e ufanismo. Valorizar as coisas da nossa pátria, e o ufanismo é assim, aquele amor cego, aquele elogio cego à nação. Olhar mítico sobre o universo indígena, porque já que os europeus estavam vivenciando a volta ao passado e aos cavaleiros medievais que eram os heróis da época, nós não tínhamos heróis, então nós vamos transformar o nosso herói no índio. Idealiza a origem da pátria e um herói nacional. Quem são os autores? Na poesia, o Gonçalves Dias, que vai escrever Juca Pirama, vai escrever poemas de exaltação à pátria, e o José de Alencar, que vai escrever muitos poemas indianistas, para falar desta época em que o Brasil foi colonizado e misturou as raças indígena e europeia. A segunda fase, ela demonstra bem o espírito do romantismo, tanto é que ela é chamada de ultra-romantismo, mal do século ou byronismo. Byronismo porque se inspirou no poeta inglês chamado Lord Byron, que era muito pessimista e ultra-romântico, marcada pelo comportamento pessimista, pela dor existencial, sofrimento e isolamento. Então, este pensamento, essa personalidade romântica é de se isolar, de pensar sempre no mal, sempre na dor, É do ego, pensar sempre em si mesmo. Sentimentalismo exagerado, idealização da vida e da mulher. Eu não vivo a realidade que todo mundo está vivendo, eu idealizo uma nova vida para mim. E essa vida, nesta vida que eu idealizo, a mulher ela é endeusada. Ela é inatingível, eu nunca consigo essa mulher porque ela é um ser muito superior, ela é um anjo.
Evasão da realidade, fuga, não consigo viver o que é a minha vida própria, então eu começo a idealizar outra vida. Então, já que eu não consigo viver essa vida, eu me vejo sempre em situação trágica, de sofrimento extremo, então eu começo a exaltar a morte e querer resolver os meus problemas fugindo para a morte. Busca da religião como resolução de problemas. Se ele não consegue morrer, então ele foge para um convento e se entrega a Deus e pede para Deus cuidar dos seus problemas e salvá-lo dos problemas. Quem são os autores dessa época? Todos em poesia. Não existiu romance na segunda fase. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Todos sentimentalistas e com uma visão muito trágica da existência. A terceira fase já é bem no finalzinho do romantismo. Esta geração, esses autores desta época, desta fase, eles tinham uma faceta que era igual à primeira e à segunda fase, voltada para o indivíduo, voltada para as suas experiências pessoais, mas eles já começavam a ter uma visão mais ampla de sociedade. Então, eles começaram a ter aquela preocupação com o que está acontecendo à minha volta, com as injustiças, e começaram a querer mudanças. Tinham ainda aquele olhar um pouco pessimista, um pouco individualista, mas já queriam um contexto social mais justo, né? É o momento em que os republicanos querem acabar com a monarquia e o movimento abolicionista ganha muita força entre os poetas. Essa terceira fase foi muito influenciada pelo francês Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, falando sobre as mudanças dessa época lá na França. Como essa terceira fase, as pessoas já estavam mais voltadas a ver o que estava acontecendo ao seu redor, então ela vai ter um choque entre realidade e fantasia. Aquele eu romântico que fantasiava uma realidade que não existia começa a entrar em choque com a realidade ao seu redor. Começa a veiculação de ideias liberais, republicanas e abolicionistas. Eles começam a pensar em aspectos sociais, como a sociedade pode se tornar uma sociedade mais justa, e eles são grandiloquentes. O que é isso? São trágicos também para escrever os versos, né? Uma poesia muito bonita de ser declamada, muito boa de ser lida, porque eles são muito envolventes. Mudança no modo de entender a literatura e escritor. Então, a literatura para de fixar o olhar no indivíduo e começa uma observação da realidade à sua volta. Quem são os grandes autores da terceira fase do romantismo? O Victor Hugo na França e o Castro Alves, que escreveu Navio Negreiro no Brasil.